E aí, meus amigos do Futuro e Procuradoria, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal do YouTube. Antes de mais nada, quero pedir que vocês compartilhem esses vídeos com as pessoas que vocês conhecem, que vocês postem nas redes sociais, nos marquem. Se esse vídeo te ajudar, você curta aqui, né, também no YouTube, porque nos ajuda bastante e nos mostra que de fato a gente está ajudando e tá seguindo um caminho que tá auxiliando vocês na preparação, né? Pra gente continuar fazendo esse trabalho. Então é bem importante pra gente, se você puder nos ajudar nesse ponto e compartilhar esse vídeo, nós ficamos bastante agradecidos. Hoje eu quero falar sobre um tema interessante, né? Que é são os servidores públicos temporários, tá? Servidores públicos temporários. Tema muito importante, vem caindo, vem ganhando importância aí no direito administrativo, nos concursos de procuradorias, né? Vou deixar aqui também as redes sociais, @Futuro e Procuradorias, e a minha rede social pessoal, que é @prof.rodolfopena. Antes de mais nada, mas voltando aqui, os servidores públicos temporários é um tema muito importante e eles são muito presentes na administração pública, especialmente estadual e municipal. Vai ver diversos municípios com muitas contratações temporárias, especialmente na área da educação, na área da saúde. Você tem muito servidor temporário, professor. Quem nunca conheceu, nunca viu ali. Às vezes é difícil você identificar porque você não tem tanta relação com esse tipo de contratação, né? Diferente lá do efetivo. Poxa, fulano passou no concurso, entrou lá. Mas quando é um servidor temporário, normalmente você não conhece muito bem como é que é a dinâmica, como é que é a sistemática dessa relação jurídica. Por isso que às vezes é difícil de você compreender e memorizar esse assunto, mas a gente vai desmistificar o tema aqui hoje para vocês. Tá? Bom, o servidor temporário está previsto lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e vai dizer que a lei vai estabelecer os casos específicos de contratação temporária por necessidade temporária de excepcional interesse público. A gente vai falar sobre esses requisitos adiante. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: esses servidores temporários, eles celebram um contrato de direito público com a administração para prestação de um serviço por um prazo determinado. Ou seja, ele tem um prazo, vai ficar 1 ano trabalhando na administração pública e depois extingue o vínculo. É diferente do efetivo, é diferente do seletista, que estão lá de forma permanente, por prazo indeterminado. Esses não. Esses têm um período que vão ficar na administração pública. Por quê? Porque justamente são contratados para solucionar necessidades de natureza temporária. Necessidades temporárias de excepcional interesse público. Então, por exemplo, vai iniciar o ano letivo. A administração pública vai lá. Tem várias classes de alunos do ensino infantil, fundamental e tudo. Quando ela para verificar, ela vai ver que de professores efetivos ainda vão faltar 20 professores para assumir classes. Por quê? Porque você tem um monte de professor de licença, você tem aqui classes que professores não puderam assumir por conta de incompatibilidade de horários, você está faltando servidores mesmo para aquele setor, né, da educação. O que a administração vai fazer? Vai fazer um concurso público? Não dá tempo. Então o que ela faz? Ela contrata servidores temporários, faz um processo seletivo simplificado e não um concurso público, que é muito mais rápido, muito mais simples. Contrata servidores temporários para assumir aquelas classes que precisam de professores. Covid-19, você tem aqui vários hospitais de campanha, né? E aqui eu estou falando dos hospitais de campanha que são geridos diretamente pela administração. Você tem várias formas de fazer essas gestões, né? Vai lá e contrata uma OS, né, uma organização social, por um contrato de gestão. Mas se a administração vai gerir diretamente o hospital de campanha, e ela vai precisar de diversos enfermeiros ali para aquele hospital de campanha. Bom, ela olha lá na administração pública e fala: poxa, todos os enfermeiros já estão ocupados nas suas funções, eu consigo designar um ou outro ali para aquele hospital de campanha, mas vou precisar contratar mais. Ora, essa é uma necessidade temporária, né? Covid-19. É uma situação temporária, uma situação que vai terminar, que tem um fim. Pelo menos a gente espera, né? Parece que não tem fim nunca. A gente espera que tenha um fim. Então, para que eu vou contratar servidor efetivo se, quando passar o período da Covid-19, eu não vou mais precisar daquele número de enfermeiros? Eu vou poder ter um número menor.
Então, contrato de forma temporária, porque passando aquela situação, passando aquele prazo, o vínculo com esses servidores ele é extinto, tá? E aí a administração pública também não vai mais precisar daquele número de enfermeiros. Por isso que essa contratação temporária. Esses são os principais objetivos, né? E aí nós temos o seguinte: qual é o regime jurídico desses servidores públicos temporários? Eles não são estatutários e nem são seletistas. Eles possuem um regime jurídico chamado especial. Cada ente federativo, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios vão editar uma lei específica para tratar acerca da contratação temporária. Tanto as hipóteses específicas em que se pode fazer uma contratação temporária, quanto o regime jurídico dos servidores públicos temporários. Então eles têm um regime jurídico especial. Eles não celebram um contrato de trabalho com a administração pública e também não assinam termo de posse. Eles celebram um contrato de direito público regido por essa lei específica, tá? Para exercício de uma função pública remunerada de caráter temporário. Então eles celebram um contrato de direito público, não assinam termo de posse e nem celebram um contrato de trabalho. Esse é o regime jurídico dos servidores temporários. Servidores temporários, eles também se submetem aqui a exceção à regra do concurso público. Você não precisa realizar concurso público para a seleção dos servidores temporários. Você vai fazer uma seleção simplificada que observa os princípios da impessoalidade e da moralidade. Normalmente um processo seletivo simplificado. Mas não precisa de concurso público para contratar servidores temporários. Só de um processo seletivo simplificado, tá? O foro processual para julgamento das demandas relacionadas aos servidores temporários é a justiça comum, não é a justiça do trabalho, é a justiça comum. Por quê? Porque eles não têm contrato de trabalho com a administração, como nós já falamos. Então quem julga os casos relativos aos servidores temporários é a justiça comum. E quais são os requisitos para que a administração pública possa contratar os servidores temporários? Ora, se é uma exceção ao princípio do concurso público, então essa contratação temporária também tem que ser excepcional. Precisa ser excepcional, porque a regra é o concurso público. A regra é a contratação de servidores permanentes. Então tem que ser excepcional. Para ser excepcional, você tem que preencher alguns requisitos. Quais são eles? Em primeiro lugar, você precisa de uma lei. A lei tem que estabelecer os casos de contratação por tempo determinado. Tá? A lei que estabeleça os casos. A lei que estabeleça os casos. Então, as hipóteses em que a administração pública ela pode contratar servidores temporários, têm que estar expressamente definidas na lei. E de forma específica, porque o STF já julgou inconstitucional, lei estadual, que dizia que podia contratar servidor temporário, só que colocava lá a hipótese genérica. Quando precisar, contrata servidor temporário. Não. Tá lá de forma específica. Poxa, quando começar o ano, verificar que não existem professores suficientes para assumir as classes da rede pública de ensino, a gente contrata servidor temporário. Ok. Caso específico definido em lei. Tem que ter uma lei definindo os casos específicos. Essa contratação tem que ser por tempo determinado. A lei, então, tem que estipular também o tempo que vai ocorrer essa contratação. Né? Tempo determinado, mas a gente determina no caso, com cada caso, né? Bota lá, não, no caso, vamos botar aqui 10 anos. Não. Tem que estar lá na lei. Poxa, 1 ano de contratação, prorrogável por mais 1 ano. Tem que estar lá expresso na lei o tempo. Segundo requisito, tempo. Terceiro requisito, necessidade temporária, porque as necessidades permanentes são supridas por meio de contratação de servidores efetivos ou empregados públicos, a depender do caso. E o excepcional interesse público, porque o interesse público ordinário também é suprido por servidores permanentes. Então olha lá, o STF no recurso extraordinário 658 de 026, ele sistematizou esses requisitos. O que o STF disse? Olha só. Primeiro, os casos excepcionais precisam estar previstos na lei. Tem que estar previsto na lei. E como já falamos, esses casos excepcionais, eles precisam ser específicos. Tem que ser estabelecido de forma específica na lei. Não pode a lei prever situações genéricas de contratação temporária, tem que ser específica.
prazo pré-determinado da lei, necessidade temporária, interesse público excepcional e tem que ser indispensável essa contratação para atender aquela necessidade da administração pública. E aí vem várias jurisprudências sobre o tema. A primeira delas é que você pode contratar servidores temporários para funções de caráter regular e permanente. Isso mesmo. Não confundam com o cargo comissionado. O cargo comissionado só pode ser contratado para funções de direção, chefia e assessoramento. Já o servidor temporário pode ser contratado também para funções burocráticas, funções regulares, permanentes da administração pública, que, em virtude de uma necessidade temporária de excepcional interesse público, demandou um maior número de servidores por um tempo determinado, como é o caso dos enfermeiros que eu citei aqui. Quer ver outro caso que foi citado pelo STF? Salvo engano, foi nessa ADI aqui mesmo, 3247. Foi o elevado número de processos administrativos na administração pública. Os servidores efetivos que estavam lá à disposição, disponíveis na administração, não conseguiam dar conta dos processos administrativos, de processar e julgar esses processos administrativos. E o que a administração fez? Então contratou servidores temporários. Os que estavam lá conseguiam só girar, mas sempre entrando processos novos, então nunca conseguia reduzir o acervo de processo. A administração foi lá e contratou servidores temporários para poder reduzir esse número de acervo dos processos administrativos. Que aí consegue reduzir, e aí conseguiu reduzir, deixou no número baixo, acabou o contrato, eles vão ter o vínculo extinto com a administração. Pronto, aí já está com o número baixo de processo que os servidores atuais conseguem dar conta. Mas era uma necessidade temporária, né? Uma necessidade temporária, um aumento brusco de número de processos, enfim. E aí isso foi judicializado e o STF falou o seguinte, pode sim contratar servidores temporários nesse caso, por quê? Porque é uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Claro, desde que essa hipótese esteja prevista na lei. Lembrando que tem que estar preso na lei. B. Constitucional, lei de contratação temporária estabeleça quarentena antes da recontratação do profissional para o mesmo serviço. Poxa, vai lá, tá lá, ó, você vai ter 1 ano de contrato, prorrogável mais 1 ano. Encerrou o contrato, você só vai poder ser contratado após 6 meses do término desse contrato. Quarentena após uma recontratação. Segundo o STF, é válida. E aí vem o STJ e disse o seguinte, essas regras de quarentena elas têm que ser interpretadas restritivamente. Por quê? Porque elas importam em restrição de direito. Então, se eu prevejo uma quarentena para recontratação de professores, eu não posso estender essa previsão para os enfermeiros se não houver uma previsão específica para os enfermeiros. Tem que interpretar restritivamente. Beleza? Então aqui estão os requisitos, né? De forma bastante didática, né? Esquematizada. Casos excepcionais previstos da lei, e essas situações têm que ser específicas. Prazo de contratação pré-determinado, admitida quarentena. Necessidade temporária, interesse excepcional, necessidade indispensável. Agora tem 2 pontos importantes. Nulidade da contratação. Quais são os direitos do servidor temporário quando a contratação ela é nula? Quando se verifica que houve um desvirtuamento da contratação temporária. Seja porque a necessidade não era temporária, seja porque não existia excepcional interesse público, seja porque a hipótese não estava expressamente prevista na lei. Se houver a nulidade da contratação, vai haver a extinção, o rompimento do vínculo com a administração pública. Agora, veja só, quais são os direitos do servidor temporário na nulidade dessa contratação? Primeiro, eles não têm direito a verbas rescisórias da CLT, porque eles não são seletistas. Então eles são dispensados ali e não têm direito a verbas rescisórias da CLT porque não são seletistas. Eles terão direito a saldo de salário. Saldo de salário é o básico, tá? Depois eu falo de férias, 13º, essas coisas. E vão ter direito ao depósito do FGTS com base no artigo 19A da Lei 8036, que é a lei do FGTS. Nulidade de contratação tem direito ao depósito do FGTS, mas não tem direito à multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, que esse já é um direito do trabalhista, já é um direito seletista. Somente aos depósitos relativamente ao período que eles trabalharam na administração. Ok? E quais são os direitos desses servidores temporários? Eles não têm direitos seletistas, a gente já viu, né? Não são seletistas. Mas eles têm direito a 13º salário, férias e terço constitucional de férias? Olha aqui. Aqui já está a resposta, né? Mas basicamente o que decidiu o STF? Que em regra eles não têm direito a 13º,
a férias, a terço constitucional de férias, justamente porque eles têm um regime jurídico especial. Não é seletista, não é estatutário. Mas eles terão esses direitos, a 13º férias e terço de férias, quando houver previsão legal expressa ou previsão contratual expressa nesse sentido, ou se comprovar o desvirtuamento da contratação mediante reiteradas prorrogações daquele contrato. Porque aí você vai mudar a natureza daquele contrato temporário em uma natureza permanente. Poxa, o cara ficou lá 10 anos na administração pública, por meio de várias prorrogações. Isso não é uma contratação temporária, isso é uma contratação permanente. Então ele passa a ter esses direitos. 13º salário, férias e o terço constitucional de férias. Lembrando que eles não estão vinculados também ao regime próprio de previdência social. Eles se vinculam ao regime geral de previdência social. Beleza? Então esses são basicamente os contornos da contratação temporária na administração pública, que vem caindo bastante em prova. Acredito que com esse conteúdo vocês já têm possibilidade de acertar a maioria das questões sobre esse tema na prova de vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.